Me formei em Direito, fiz carreira, trabalhei em escritório de advocacia, depois fui para a área corporativa, trabalhei numa multinacional inglesa, mas ao longo desse trajeto todo eu sempre gostei de cozinhar. Eu tive uma influência muito forte na minha infância, que foi assim, eu brinco carinhosamente, de mãe preta, Dona Carpitulina Centeno de Oliveira. Ela cuidou de mim desde quando eu nasci até 30 anos, e ela era uma exímia cozinheira, analfabeta, e isso me instigava muito, porque como uma pessoa que não sabe ler receita, cozinha tão bem, né? E nós íamos para a fazenda juntos, eu e ela fazia todo um ritual. Então, vou fazer um arroz com galinha. Ela catava o graveto, ela escolhia a galinha, ela acendia o fogão a lenha. Então, tudo aquilo me encantava. Era uma coisa que realmente eu tive esses traços aí ao longo do meu crescimento. E trouxe isso comigo. Me lembro dos meus amigos falar assim: nossa, Ipe, até o teu Nescau tem gosto diferente. Ah, Aí eu falava Nescau, mas Nescau é só chocolatado, na época açúcar e leite, né? Mas enfim, foram coisas que me marcaram. E eu fui morar no Rio de Janeiro quando eu conheci meu marido, há 17 anos atrás. E eu me encantei pela vida saudável do Rio, né? Na época, ser saudável era comer peito de peru, queijo branco, pão francês e suco de laranja. Mas me encantei com aquele lifestyle que o Rio tem isso, né? Das pessoas que moram perto do mar. E aí fiquei 1 ano e meio no Rio já advogando na multinacional essa que eu te falei, inglesa. E eles mudaram a matriz para São Paulo e me convidaram. Na época eu era um advogado júnior, uma super proposta financeira. E eu falei, bom, vou, ou melhor, preciso ir, né? E o meu marido na época falou, não, eu também preciso ir para crescer profissionalmente. e E ele aí faz o viemos quê? junto. Ele trabalha na Louis Vuitton há 22 anos. E Nossa, ele trabalhava no Rio, mas enfim, o mercado de luxo, né? de luxo. São Paulo Faz até é o lugar do mercado de luxo, né? exatamente. Então, ele, não, eu vou contigo, viemos. E eu falei, eu não vou. Eu vim meio revoltado, porque eu estava naquela fase de encantamento com o Rio de Janeiro, e falei, eu não vou me entregar essa vida de happy hour paulistana. E comecei a fazer alguns cursinhos de culinária para me distrair, geralmente no final do dia, à noite, né? Em 2012, já como gerente jurídico, estou eu sentado na minha mesa na multinacional trabalhando, e falei, poxa vida, o que eu estou fazendo para fazer aquilo que eu amo, né? O que eu estou fazendo na vida para fazer aquilo que eu amo? E aí, na mesma hora, eu mesmo respondi nada. Isso olhando para Marginal Pinheiros. E eu, na época, já era frequentador do Le Manju, do Renato Calef, aqui de São Paulo, e eu mandei um e-mail para ele, Renato, poderia estagiar no seu restaurante? E ele falou, a gente já se conhecia como cliente, e ele falou, Ipe, claro, as portas estão abertas. Eu só não entendo porque é um advogado, primo da Bel Coelho, que na época a Bel já foi, enfim, uma chefe maravilhosa, que eu sou fã, e já tinha sido nomeada a melhor chefe do Brasil e tal. Primo da Bel Coelho, que é estagiário na minha cozinha, mas as portas estão abertas. E eu falei, não quero misturar coisa de família e tal. Fui estagiar lá, fiquei 7 meses advogando durante a semana e sendo assistente de cozinha aos finais de semana. E depois de 7 meses, claro, ainda no direito tive que dar uma brecada, porque a saúde não ficou tão bem, nem um dia sem parar, né? E aí, nisso, Leda, estava surgindo o detox, a dieta que emagrece da celebridade de Hollywood. E, claro, aquilo me chamou atenção, eu comecei a buscar um pouco mais de informação. E me apaixonei pelo tema, porque, na verdade, através de uma alimentação saudável, você consegue mudar a vida das pessoas. E aí testei em mim, testei em amigos, deu certo, e aí eu não parei mais. E aí você pediu demissão dessa companhia inglesa do Sim, escritório? acho que eu mantive uns 3, 4 anos ainda concomitante. Nas minhas férias eu ia trabalhar. Engraçado que eu comecei trabalhando com uma cliente amiga em Boston. Então eu já comecei com carreira internacional. Começou chique, né? Você é chique. Vem do tio avô, né? Essa chiqueza. Não é?
E aí comecei trabalhando muito lá. Na verdade, o primeiro detox que eu fiz na minha vida foi em Sete Lagoas, que foi também que eu tenho um carinho muito grande por essa cliente até hoje. Logo em seguida eu fui para Boston. Então eu comecei trabalhando lá. E tem uma coisa que eu ainda acho que a gente tem que mudar muito aqui no Brasil, que geralmente o brasileiro ele dá muito valor para quem trabalha fora. Muitas vezes a gente tem tantos talentos aqui dentro e é preciso que a pessoa vá para fora para ser reconhecida, para que volte sendo reconhecida aqui. É um complexo vira-lata que a gente tem, né? Exatamente, exatamente. Mas E sabe que aí, uma coisa desculpa, que me pode falar. impressionou muito na sua trajetória, não, eu estou adorando conhecer, é uma viagem. Estou imaginando primeiro nos Pampas, Sim, primeiro as fazendas, os campos, né? Você é um menino solto no campo ali. total. O talento dessa babá que te criou, que eu esqueci o nome Maravilhosa. dela, porque o nome, você falou o nome com o sobrenome. Como é o nome? Capitolina, Tula, Tula. Capitulina, Tula. Essa mulher foi incrível, o talento dela nato, ela nasceu com esse talento, com esse dom, Sim, né? sim, E total. você bebeu na fonte, você viu isso ali nascer, você trabalhou isso, seu olhar percebeu o talento dela, né? É, é. Ela é maravilhosa. Eu me lembro que a gente brincava em casa assim, nossa, Tula, mas nenhum arroz branco tem o sabor do teu arroz. Claro, ela usava caldo quinoa, que hoje é proibido na minha cozinha, mas tava aí o segredo da Tula. Além de muito amor, né? Mas aí na galinhada, em qualquer prato, ela se diferenciava, né? Muito maravilhosa. E era uma dedicação, né, Lida? Porque tu vê, uma pessoa analfabeta, numa época que não tinha acesso à informação como a gente tem hoje, né? É, Estamos falando aí de 30 anos, de 40 anos atrás, 44 anos atrás, ela, ela acordava cozinhando e dormia cozinhando praticamente, sim, né? mas e olha só, hoje você poderia mandar um zap para uma pessoa, uma cozinheira analfabeta, porque já me aconteceu isso. Eu pedi para uma ex-empregada minha mandar para uma moça que eu contratei que era analfabeta um zap dando uma receita de um arroz de quinoa e bacalhau que eu gosto, e ela fez Claro, direitinho. E ela ouviu pelo zap e seguiu tudinho, porque ela tinha o exato, talento, só não tinha a alfabetização, né? Você vê, naquela exatamente. época ela não tinha nada disso, a Tula, Não, né? não tinha, Era não tudo tinha. intuitivo nela, né? Eu acho que esse foi o Observação e maior, intuição. eu acho que esse foi o maior legado que ela me passou, assim, porque as pessoas me perguntam, e como que surge a criação das receitas? E eu falo assim, existem duas fontes, né? Uma, melhor, três, perdão. Uma eu gosto de viajar bastante, né? Então eu vou em restaurantes, e geralmente eu não vou em restaurantes saudáveis. Eu gosto de ir em restaurante italiano, japonês, grego, russo. Russo não, porque agora russo não dá. Agora não pode, Não Russo. pode. É. Enfim, estão bloqueados no momento. Mas eu gosto Como de se ir isso nesses. fosse acabar a guerra, né? É, é. Eu gosto de ir nesses restaurantes porque dali eu tive inspiração. Eu como um prato maravilhoso, eu falo, como eu posso transformar isso numa versão saudável? Essa é uma das minhas fontes. A outra acontece muito do nada, tipo, quero fazer isso. Ela vem assim. E a outra, geralmente, eu estou olhando uma receita, sei lá, por exemplo, a Leda me pediu uma receita de pré-treino. Eu não sou muito ligado nisso, mas, poxa, pré-treino, o que a gente precisa, né? Bases. Então tem que ter carboidrato, tem que ter proteína. Vamos buscar construir isso. E aí eu olho muitas vezes nas fontes de pesquisa, Google, daqui a pouco eu peguei aquela receita e mudei ela inteira. Então, assim, é muito isso. E essa intuição, eu não tenho dúvida que grande parte dela vem da Tula, porque eu presenciei isso, que é você bebi da fonte, né? Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!